O Liverpool vem vivendo um momento bem preocupante. Atualmente, muita gente está questionando o atual treinador Arne Slot. Hoje eu vou conversar com você sobre todos esses problemas e, principalmente, eu vou montar um elenco novo aqui, consertando os problemas que o Liverpool tem hoje. Porque, apesar da boa janela de transferências, com vários nomes, como, por exemplo, Alexander Isak e Florian Wirtz, que hoje são os mais caros da liga, não foi o suficiente para resolver o elenco. Porque o elenco é um conjunto por inteiro e ele precisa de equilíbrio na hora de contratar. Então esse é o exercício de hoje. Eu vou montar um elenco, resolver os problemas que se tem ali e transformar em algo sólido. Então a gente vai conversar sobre todas essas questões aqui hoje, sobre Liverpool e Arne Slot. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E claro, em todo momento de crise que você tem, a galera vai começar a questionar as coisas que são mais fáceis de você questionar. Principalmente o treinador, né? O treinador normalmente é o grande culpado. Eu tô vendo o torcedor do Liverpool falando algo que é triste de ver. Não são muitos, são poucos, minoria, né? Falando que, por exemplo, Arne Slot teve sorte ao ganhar o título, né? Porque não tinha grande disputa. Isso era uma coisa que os rivais falavam bastante. Só que não faz nenhum sentido, cara. Você não pode ser punido por não ter disputa. Inclusive, eu diria que ele tirou o pé do acelerador no fim da última temporada. Ele poderia ter pontuado até mais, só que ele preferiu tirar o pé do acelerador porque até ele não tinha esse elenco todo. Já haviam problemas no elenco do Liverpool já naquela época, cara. Naquela época já dava pra perceber questões que tinham que ser resolvidas. E sim, cara, quando você entra em uma posição muito crítica com um treinador de futebol, é normal que ele caia do cargo. Você tem que manter certos padrões. Só que este aqui é um caso que você pode ter muita paciência, mas você pode ter uma paciência extrema. E eu vou te explicar o porquê. Vamos lá. Quando você contrata um treinador novo com um elenco que nem o do Liverpool ali, que tava em transição e tudo mais, e esse cara consegue um título de Premier League na primeira temporada com uma das melhores campanhas de todas, sendo um dos times que mais chegou perto de bater o PSG e talvez até ganhar a Champions League no ano passado, você não pode demitir ele do nada. Não existe argumentação lógica pra você acreditar que a demissão dele faz sentido. Tudo bem, se olha a última fase, se olha os resultados, são ruins, são problemáticos. Só que não faz sentido, porque esse cara já entregou aquilo que ele deveria teoricamente entregar em 3 temporadas. 3 temporadas montando um elenco pra ele, ajeitando coisas até dar certo. Ele já entregou. Então, só falta ele entregar agora o resto, né? E aí você vai ter esses momentos de crise, esses momentos de problema, onde as coisas não estão encaixando. E isso é o torcedor de verdade. O torcedor de verdade apoia o treinador dele, que foi bem no passado e que entregou alguma coisa nesse momento de crise para que depois a coisa renasça de uma maneira mais forte. Às vezes não tem renascimento, às vezes realmente a coisa acabou, você tem que se livrar desse treinador e arrumar outro. Mas na maior parte do tempo, cara, quando você tem um treinador provado, você tem que manter ele no cargo. Klopp aconteceu algo muito parecido, cara. Klopp fez temporadas muito ruins. Não é como se Klopp tivesse ganhado 1 milhão de Premier Leagues quando ele tava no Liverpool, cara. Inclusive, há uma chance muito maior de Arne Slot passar o número de Premier Leagues que Klopp ganhou no Liverpool. Existe essa chance se ele passar a mesma quantidade de tempo. Não só isso, eu ainda acho que o Liverpool está na disputa da Champions League. Eu acho que o Liverpool ainda tá vivo, forte, poderoso. Então, defendendo aqui Arne Slot, eu não posso culpar o treinador, eu não irei culpar o treinador, e eu acho que tem torcedor que tá sendo um pouco ingrato e reclamando de barriga cheia. Você está numa boa fase. A expectativa pro Liverpool, pra muita gente, quando esse treinador chegou, era o Liverpool terminar em 8º, pra depois na próxima temporada conseguir pegar Big Six, e aí conseguir ficar em 4º, 3º, quem sabe, né? Ele entregou um título e ainda está muito consistente em relação ao que era o passado. Ele agora tem alguns problemas, algumas questões que são culpa dele, são ajustes que ele fez errado na pré-temporada e que ele tá sendo punido agora. Junto de várias contratações que não estão dando certo. Jogadores que eram pra estar jogando muito melhor. Principalmente, aponte o dedo para Florian Wirtz, porque de fato, ele era pra ser esse jogador de brilho absoluto e pelo valor dele, por ele ser quem é, pelo hype que ele tem, ele deveria entregar mais. O outro contratado que vocês podem criticar é Alexander Isak, mas esse aí não fez pré-temporada e tá mal fisicamente. Então é normal que ele não jogue bem ainda. Só que a única pessoa que não tem essa desculpa toda é o tal do Wirtz, cara. E aí você vai ter que cobrar um jovem de 22 anos, no maior hype, todo mundo achava que ele daria certo. Talvez com outro treinador encaixe seria automático, mas existem problemas, cara. E outros problemas que a gente pode ver é na falta de equilíbrio na hora de montar o elenco, né? Então, na hora que foi montado o elenco do Liverpool, eles não pensaram tanto na zaga, eles não raciocinaram tão bem a lateral, eles não pensaram tão bem em outras partes do campo. E aí você vê, né, alguns jogadores que estão completamente desencaixados com a ideia do treinador. Então, o Liverpool atualmente, ele não tem consistência defensiva no jogo, ele não consegue entregar o ritmo da temporada passada e ele é super dependente de algumas peças em específico, como por exemplo o Gravenberch, como por exemplo depender muito de Mohamed Salah e não ter necessariamente outro plano, até porque ele montou todo o plano baseado em amplificar Mohamed Salah na pré-temporada. E essas coisas elas vão, né, ganhando aquela bola de neve ao ponto de o trabalho estar no lugar que tá hoje. E aí a gente vê, né, o Liverpool tão mal no momento atual que parece realmente, né,
que tá com a crise, tá até atrás do Manchester United, mas eu acho que é mais mérito do Manchester que nem mérito do Liverpool. O Manchester realmente conseguiu encaixar uma sequência boa, apesar de, em campo, ainda há problemas ali no Manchester também, né? O time ainda exposto também, não deveria ser tão exposto, ainda mais pra proposta defensiva de Ruben Amorim, né? Então, cara, o Liverpool precisa de mudanças, e não no treinador, acredito que principalmente no elenco. Eles precisam arrumar soluções no mercado de transferências, e aí você pensa, de onde é que vai sair o dinheiro? O Liverpool já gastou bastante. Eu acho que o Liverpool ainda tem grana, vai continuar entrando dinheiro, porque o Liverpool era um dos mais econômicos. O Liverpool tem jogadores pra poder vender, cara. E aqui eu vou falar agora do elenco do Liverpool pelo Transfermarkt. Eu vou mostrar pra vocês cada um deles, vou mostrar o que é que eles têm de força, fraqueza, o que é que tem que mudar, antes de eu mostrar o elenco montado, é claro, né? Mas sim, a situação atual do Liverpool é de mudança, principalmente no elenco. Bom, cá estou eu com o elenco do Liverpool e claramente eles deveriam ter feito a pré-temporada, acredito que pensando mais no coletivo que necessariamente só em Salah. E aí não faz tanto sentido algumas contratações que a gente vai ver aqui, cara. Mas vamos começar aqui pelo goleiro, né? O goleiro número 2, Mamardashvili, teoricamente deveria ser melhor que Kelleher, mas não é. Então, atualmente ele não tá passando nenhuma confiança. Sem Alisson, é uma coisa difícil, cara. E aí a gente tem um problema grave, né? Porque é um goleiro que teoricamente era pra substituir Alisson e não ter uma dor de cabeça. Não tem muito o que fazer, né? Porque o Liverpool foi atrás dele e deu as garantias que ele seria o futuro. E agora ele não tá entregando. É muito ruim, cara. E aí eu penso em outros nomes ali pra número 2 também, mas eu acho que não é agora pra fazer essa mudança, porque ele acabou de chegar, então ele vai se adaptar ainda ao time. Talvez ele melhore pra segunda temporada, mas até aqui tá muito fraco. Na zaga a gente tem um Konaté que provavelmente tá de saída. Eu não sou um dos maiores fãs de Konaté, eu já falei isso aqui. Eu não acho ele um dos melhores jogadores do mundo, nem nada. Ele é só um bom jogador. E eu acho que é isso, cara. Eu não tenho muito mais o que criticar. Tem um jovem talento que tá lesionado, que é interessante. Ainda temos Joey Gomes aqui, que pode fazer a zaga muito bem. Nas laterais a gente vê o primeiro problema. Kerkez não tá jogando tão bem quanto a galera imaginava. Mais pra frente a gente fala um pouquinho sobre isso. E Robertson tá em queda absurda de rendimento. Muita oscilação. Você vê sinais positivos, mas muitos sinais negativos também. Então é muito problemático. Na lateral nós temos Conor Bradley, que parece ainda não ter experiência necessária para poder liderar a lateral de um time de Big Six, o que é absolutamente normal para um jovem da idade dele. Agora, o problema é, Frimpong não é um lateral que é bom o suficiente, né, para lateral, porque ele não marca bem, ele mantém os problemas de Alexander-Arnold dentro da lateral, então isso aqui é muito ruim pro Liverpool, cara. Precisa de um cara que não mantenha esse problema. Você quer um cara que suba o nível da marcação e não que ele mantenha ela lá embaixo. E aí no meio de campo a gente tem algumas figuras aqui que são todas vendáveis, né? Temos Bajcetic, nós temos o Wataru Endo, talvez o Curtis Jones também possa ser vendido, tudo mais, porque eles não conseguem fazer os papéis no meio de campo tão bem. O único que consegue é talvez o Curtis Jones, né? Que consegue realmente substituir McAllister. E a gente ainda tá contando com o McAllister que, apesar de estar valendo 100 milhões de euros aqui, tá em péssima fase atualmente no Liverpool, não tá jogando bem não. Quem tá em boa fase é o tal do Szoboszlai, né? Virtus aqui direitinho, tem um talentoso Rio em Gomorra, que eu acho que é muito jovem ainda, talvez seja até mais interessante emprestar ele durante 1 ou 2 temporadas pra ele poder ganhar casca, ganhar experiência e aprender o que fazer em campo, aprender o estilo de jogo dele que realmente ele vai aplicar ali no profissional. Acho que é muito bom pra um jogador profissional, né? Quem sabe pra um Championship, depois subir pra Premier League com outro empréstimo. 2 anos ali ele já tá pronto, né? É algo que eu penso, né? Nós temos Salah que tá em péssima fase e um Federico Chiesa que não passa nenhuma confiança. Chiesa é um jogador que você não sabe o que esperar. Ele já não tava bem anteriormente, era só pra ser mais uma reserva, só que agora você é obrigado a utilizar ele em campo por causa de alguns acontecimentos que rolaram no Liverpool. Então é basicamente isso, cara. A parte positiva é que a Kit Kat tá jogando bem, inclusive tá melhor que Isaac, e você tem um centroavante de alto nível ali pra poder botar em campo. E é isso, cara. O elenco do Liverpool tá assim, tá faltando zagueiro, tá faltando laterais novos pra fazer a função, tá faltando algumas coisas. E aqui eu vou mostrar o elenco montado e eu quero que vocês tenham paciência pra entender a ideia. Eu vou te explicar a cada detalhe ali que ideia que eu tô trazendo pra campo ali. E aí você vai entender muito bem por que cada jogador foi contratado. Antes disso, eu vou pedir pra você, não esqueça de valorizar esse vídeo. Deixa o like, cara, ajuda bastante o canal. E também utilize a opção de hype, tem na aba de comentários se você tiver no smartphone. Você passa pro lado, me dá um hype gratuito e esse vídeo chega em mais pessoas. Isso ajuda muito o meu canal. E se você quiser me ver comentando o mercado da bola, transferências, ou até mesmo novidades, saídas e entradas de jogadores e treinadores, você pode me seguir no Twitter. Tá aí na tela, @ddcorvo, por lá que eu comento esse tipo de coisa. Agora, vamos pro elenco montado. Bom, cá estamos com o elenco montado e aqui eu vou ser bem definitivo em alguns jogadores e falar realmente, cara, se continua ou não e quais as condições que eles vão ter, cara. Enfim, vamos começar isso aqui. No gol, imodificado, você tem que dar tempo ao goleiro que chegou. Normal que ele não jogue tão bem no início. Se continuar para as próximas temporadas, aí você já vai ter que pensar em um novo nome, né? Até porque o goleiro atual não tá com a melhor das idades aí, né? Alisson, apesar de estar jogando bem, daqui a pouco ele provavelmente deve estar saindo ali. Apesar de que eu acho que ele tá muito bem atualmente, ele deve jogar mais uns anos ali. Mas é aí aquela coisa, né? Se Mamardashvili não der certo, você vai ter que emprestar e trazer outro goleiro. Número 2, que tenha maior nível. Pensei em alguns nomes aqui, mas isso fica pro futuro. Primeiro na zaga, nós temos Virgil van Dijk na direita
Atalanta, e o tal do Giovanni Leone, que é um jovem muito talentoso, com físico interessante, né? Alto, forte, que tem boas qualidades ali como zagueiro. Já tinham me falado aqui no canal desse tal de Leone. Eu vi algumas coisas ali pela Série A italiana, mas eu não conheci ele tão bem, mas parece ser interessante. Nome que realmente aí vai ajudar bastante. Eu tinha minhas dúvidas se não era melhor um Scalvini, por exemplo, mas eu acho que tá em nível ali com a ideia. E nós temos na esquerda Nico Schlotterbeck com o Joey Gomes, né? Eu acho que a zaga, ela tá completa, e eu vou explicar o porquê que ela tá completa, você vai entender mais pra frente, cara. Mas é isso, cara. Nico Schlotterbeck, ele sobe o nível da posição, vai ser o substituto natural de Virgil van Dijk. Lembrando que Van Dijk joga dos dois lados, ele não joga só na esquerda. Ele normalmente joga na esquerda porque tem muitos zagueiros que tem o pé pela direita, então acaba que o zagueiro ele joga mais à direita, e como o Virgil van Dijk não tem limitação de jogar em lado de campo, ele consegue jogar nas duas. Nico Schlotterbeck também, ok? Nico Schlotterbeck é um zagueiro completaço aí. Pra mim, o melhor zagueiro do mundo. Já falei isso aqui várias vezes aqui no canal. Eu não me arrependo de ter falado isso há anos atrás. Quando eu criei o canal, eu já tava falando muito dele. Eu adorava esse jogador. Eu continuo adorando ele. Ele, inclusive, cara, talvez consiga subir nível em coisas que Virgil van Dijk entrega. Por exemplo, criativamente falando, esse cara consegue talvez fazer até mais. E consegue manter os padrões defensivos de Van Dijk. Então não só ele é uma dupla, como um substituto futuro quando o Van Dijk sair. É perfeito essa contratação. O Liverpool tem que fazer, cara. Convencer ele a jogar no Liverpool. É um jogador difícil de convencer. Ele não quer ir pra qualquer projeto. Ele não quer ir pra projeto que só tem dinheiro e tudo mais. É um cara que, mano, ele tem as habilidades que você espera de um William Pacho com as habilidades que você tem de um Beraldo, de um zagueiro super criativo. Então é incrível a mistura das duas coisas, cara. Ele é muito, muito completo. É um dos zagueiros mais equilibrados que eu já vi em toda a minha vida. É um monstro, né? Eu sonhava com ele como sendo o zagueiro principal do Chelsea, né? Que é o time que eu torço. Então, pra vocês entenderem o nível do que eu tô falando, cara. É uma excelente contratação se o Liverpool fizer. Na lateral direita, nós temos Mukiele e Conor Bradley. E por que Mukiele está aqui, cara? Mukiele, ele pode jogar na lateral e na zaga. Como lateral, ele é um lateral defensivo bruto, com força física, com imposição, o que é muito bom pra esse treinador. Se tem uma coisa que tem me irritado na lateral do Liverpool, é a falta de força física de alguns laterais, de realmente se impor nos duelos, de realmente ser bruto, tirar a bola do cara, roubar a bola. Eu acho que isso é muito bom. Ele também consegue fazer outras coisas em campo, então ele é um lateral que consegue chegar na frente, ele também consegue criar lances e tudo mais, tem um passe interessante sim, consegue trazer alguma qualidade nisso, progredir o jogo com facilidade, então ele não deixa a desejar em praticamente nada, e ele ainda tem essa força física a mais. E ele é bem mais experiente, né, que Bradley, então provavelmente ele deve ter um encaixe até melhor com o treinador. Tem uma coisa que tá faltando hoje é intensidade física e experiência nas laterais, então eu traria o Mukiele aqui pra resolver isso, e ele também pode jogar na zaga. E aí você entende o Frimpong aqui, porque o Frimpong também é lateral, então você pode usar Frimpong como ponta e lateral. Se você quiser fazer uma estratégia mais agressiva, você usa Frimpong na lateral, aí tu pode pôr Mukiele na zaga, vai que alguém lesionou aqui, você tem Mukiele pra pôr na zaga também. Você pode usar Mukiele e Frimpong, então abre possibilidades táticas variadas, ok? Vamos pra cá, lateral esquerda, Maximilian Middlestad e Milius Kers. E aqui eu vou parar e vou falar com você rapidamente. Eu conheço esse cara, eu já vi cada minuto dele, ele é um absoluto monstro. É um jogador que ele é desconhecido, só isso. Acaba por aí, porque ele é um monstro. É um dos laterais mais equilibrados. Se vocês verem as estatísticas desse cara, é monstruosa, cara. É a estatística que você espera dos melhores laterais do mundo, e eu acho que ele é um dos melhores laterais do mundo. Ele só é desconhecido. E é incrível, porque às vezes ele marca e fecha espaço como um zagueiro, e ele sobe e cria como um ponta. É bizarro. Lembra hoje o que, por exemplo, Nuno Mendes faz na lateral. É incrível, ele é um monstro, ele só é desconhecido. Tá lá jogando no time, né, do Stuttgart, que eu falo tanto aqui no canal pra quem acompanha há mais tempo. E, cara, eu acho que ele pode ser uma solução perfeita, não só pro time do Liverpool, pra qualquer clube que contratar, cara. Ele realmente pode subir muito o nível da lateral. É um jogador que é titular absoluto da seleção da Alemanha. Eu não vejo como um jogador não convocável. Ele tá ali pra ser titular na esquerda do campo. E ele tem uma disputa ali que é bem forte, né, que é com o tal do David Raum, que é um jogador também muito interessante. Quem acompanha de fato sabe do que eu tô falando. Realmente absurdo esse jogador, cara. E nós temos na reserva Milius Kerkez, que tá me parecendo muito que ele é um jogador que ele é bom, mas ele não é bom pra time grande ainda. Então ele não tem o nível de um time grande. Eu tô sentindo que falta coisas nele. Tô sentindo que agora que ele deveria subir o nível porque ele tá com um elenco melhor do lado, que ele vai ter um esquema tático melhor, ele não consegue mostrar esse a mais. E ele é o mesmo jogador que era no Bournemouth. E no Bournemouth era o suficiente ele jogar desse jeito. Só que no Liverpool não é. É pouco. Então eu sinto que ele tá vivendo isso. No meio de campo nós temos Gravenberch e Ederson da Atalanta. Eu acho que, assim como outros nomes que eu já citei aqui no canal de reserva pra Gravenberch, Ederson é um deles, cara. É difícil achar reserva pra Gravenberch, porque Gravenberch é quase que um jogador de box-to-box jogando como primeiro volante. Então ele tem que trazer uma intensidade física bizarra. Ele às vezes sobe pra atacar e às vezes também ele tá lá embaixo pra fechar espaço. E tem um jogador que faz isso muito bem, que é Ederson da Atalanta. Muito bom em recuperar bolas e vai trazer características parecidas ali. Não tem o mesmo nível, mas é muito mais fácil ele encaixar nessa posição do que qualquer outro jogador. Não tenho gostado quando o McAllister é colocado nessa posição, tem jogado muito mal. E jogando de segundo volante também está jogando mal. E a gente tem três opções aqui, né? Primeiro delas nós temos Curtis Jones e McAllister, né? Que são as opções principais. E também
também dá pra usar Szoboszlai, né? Como esse CM aqui pra distribuir bola. Criativamente você sobe o nível, você perde um pouquinho em defesa, mas o problema é que McAllister tá jogando muito mal, então é complicado. Por isso que eu coloquei Jones como titular. McAllister ele não merece ser titular absoluto só porque ele existe. Então tem sido um problema atualmente isso. Eu acho que McAllister tem que comer um banco de vez em quando. Se tá jogando mal, você vai pro banco. É assim que funciona. Ele pode parecer ser extra classe todo, mas jogando mal não adianta, né? Então o Szoboszlai pode ganhar espaço, Curtis Jones pode ganhar espaço. Jones tem uma pegada mais ofensiva, né? Ele tem uma chegada à frente muito interessante, então ele pode trazer um gol ali do nada. É um jogador muito intenso ali, né? Na subida ainda manter o equilíbrio do campo. É interessante Curtis Jones. Gosto dele, bom jogador. Jogador inglês interessante aí. Então eu acho que dá pra manter ele, tentar dar uma confiança e abrir disputa, né? Pra McAllister ganhar aquela pressão ali na cabeça dele e pensar, pô, eu vou perder minha vaga, eu tenho que jogar melhor. Então é isso que eu faria, cara. Apesar de eu entender que McAllister é um jogador muito importante, ele precisa ganhar um banco ali quando ele tá jogando mal também, ok? É isso. Como meio atacante nós temos Florian Wirtz e Szoboszlai modificado. Você vai ter que continuar insistindo em Wirtz, pelo menos durante 1 ou 2 temporadas, pra ver no que é que dá. É um jogador que ele joga até direito a partida, só que ele não brilha. E pro valor que ele custou, pra a figura que ele tá brilhando muito pouco. Cadê aquele gol de fora da área? Cadê aquele cara driblando ali no espaço curto na chegada da área, que era brutal, tá ligado? Tá faltando esse cara. Parece que tá faltando perna em Florian Wirtz em alguns momentos. Ele tenta fazer uma coisa, ele é parado pelos zagueiros muito fácil. Tá acontecendo a mesma coisa com o centroavante atual do Arsenal, né? Que tá vivendo o mesmo problema. Wirtz também precisa melhorar muito nisso, tá faltando. E eu sinto também que tá faltando o jogador cerebral, aquele jogador que pisava no meio de campo, fazia aquele passe brilhante, jogava alguém na cara do gol. Tá faltando esse cara. Não tá aparecendo em campo. Esse cara tá muito associativo, passe curto, aproximação dos aliados. Mas cadê o Wirtz que brilha individualmente? O cara que dribla o cara e faz um passe brilhante e deixa alguém na cara do gol. Não tá sendo este jogador. Apesar de ser criativo, apesar de estar funcionando em campo e tá fazendo o papel dele, assim como o centroavante do Arsenal, ele não tá brilhando. E falta esse brilho e você precisa ter. E nesse caso, talvez o Szoboszlai tenha até que ser o titular, como meio atacante. Szoboszlai tá jogando melhor, tu põe ele em campo. E uma coisa interessante aqui de Wirtz e Szoboszlai é que Wirtz pode jogar na ponta esquerda e Szoboszlai pode jogar na ponta direita. Então, se você tiver uma crise de lesões, você tem esses dois jogadores pra solucionar em outras posições. Agora, na ponta direita, nós temos Mohamed Salah e Frimpong. Frimpong, eu falei isso na época que ele foi contratado. Ele mais me parece um reserva pra Mohamed Salah do que necessariamente um cara pra lateral, porque falta pegada defensiva. Ele já jogava de ponta na Holanda e no Bayer Leverkusen, só pra deixar claro, quem acompanha de fato sabe do que eu tô falando. Ele jogava de ponta, eu já vi partidas inteiras dele jogando de ponta, e era um jogador que jogava bem na ponta. Então, ele pode jogar nas duas posições. Ou ele é um lateral de sobreposição que ganha o corredor, ou ele é um ponta de fato, mas ele é um lateral ofensivo que sobe e não marca muito bem, né? Ele é um jogador que é muito frágil em duelo 1v1 às vezes, é um jogador que tem seus problemas. E apesar desse treinador liberar os laterais, eu não entendi a contratação, porque eu realmente fiquei muito confuso. Só como reserva de Salah é muito interessante, porque você muda a dinâmica. Você tira um jogador que é pra chegar perto do gol e fazer gol, você coloca um cara criativo, que vai quebrar espaço, que vai tá em velocidade ali pra criar pra quem tá do lado. Então é muito capaz de Frimpong entregar mais volume pra quem tá do lado dele e criar mais lances. Você consegue equilibrar o campo como um todo, então é legal ter ele como reserva assim. Outra figura que talvez eu manteria é Federico Chiesa. Pode ser uma venda interessante, mas manter ele você teria mais um reserva. Só que também você pode manter o tal do Rio Gomorra, né, e adaptar outro jogador na direita do campo e manter o Rio Gomorra aqui. Então qualquer crisezinha de lesão, você tem jogador pra pôr em campo. Nós temos aqui Gakpo e Semenyo na esquerda. Sim, eu iria atrás de Semenyo pra disputar a vaga com Gakpo, pra ele não ficar confortável. Atualmente Gakpo é o jogador mais consistente do Liverpool, pra mim o melhor. Ele que entrega alguma coisa em campo, apesar de pra muita gente parecer pouco. Eu não acho pouco, eu acho legal o que ele entrega, ele é um bom jogador. É um jogador que sobe o nível da posição em relação a quem tava ali. Só que é claro, ele não vai se manter bem em todos os jogos, ele não vai ser perfeito em todos os jogos, então você tem que ter um reserva bom. E Semenyo pode até botar ele no banco, porque Semenyo tá jogando muito, cara. Semenyo é um monstro. E aí traz um duelo poderosíssimo e pode criar muito mais lances de perigo. Ele sobe o nível de Gakpo nessa parte do duelo, de criar lance, de abrir espaço. Então é um jogador que eu traria também. Por último, nós temos Isak e Ekitike modificados. Pra mim é questão de tempo até Isak voltar a jogar direitinho e tomar a vaga de Ekitike. Eu acho que até o fim da temporada isso vai acontecer. Eu não desconfio de Isak, até porque ele era um monstro no Newcastle. Jogando estilo até parecido, não tem por que ele piorar no Liverpool. Até porque no Liverpool ele vai fazer muito menos, né? Ele vai chegar bem mais na cara do gol que qualquer outra coisa. Eu não sinto que Isak é um jogador que tá muito ruim não, viu? Eu sinto que Isak ele só tá com problemas de ritmo e físicos, porque ele não fez pré-temporada. Mas eu vendo jogos, eu vejo que a inteligência e o jogador brilhante ainda tava ali, cara. Eu só sinto que ele não consegue fazer porque ele realmente tá mal fisicamente. É só isso. De resto, pra mim, esse cara tá entregando e muito em campo. Então, a camisa 9 é algo que você não vai precisar mexer durante muitos anos. Eu acho que é questão de tempo. E se ele não der certo, você já tem um 9 que tá jogando muito. Tá aqui no banco de reserva, que é o tal do Ekitike. Por enquanto, Ekitike é titular, né? Mas no futuro, eu acho que Isak vai tomar posição. Assim como eu acho que é questão de tempo até Wirtz encaixar. Talvez Salah volte a sua boa fase muito em breve. Não sei se acabou a carreira dele ainda, né? Mas é aquela coisa. Se chegar até o fim da temporada e Salah continuar jogando mal, aí tu vai ter que dar um jeito de se livrar dele e já vai ter que achar um substituto. Porque, cara, não dá pra esperar não, mano. E o problema é que muitos dos substitutos que você tinha pra Salah, você
deixou de contratar, né? Um que eu citei aqui há muito tempo atrás é Michael Olise, antes dele ir pro Bayern de Munique, ok? Eu citei aqui no canal e eu lembro que o torcedor do Liverpool ficou revoltado comigo. Hoje, vendo o Olise jogando, eu acho que a maioria deles entende do que é que eu estava falando, né? Porque eu falei que o Olise podia substituir Salah no futuro. A galera conseguiu vislumbrar esse futuro que eu estava vislumbrando pra Olise, né? Um jogador que eu defendo há muitos anos aqui no canal. E infelizmente ele era muito desconhecido, né? Muita gente me criticava por isso. Hoje a galera entende o meu sentimento ali. Eles entendem do que eu tava falando, o que eu tava vendo naquele jogador. Enfim, é isso. Atualmente, pra mim, essas são as soluções pro Liverpool. Não é tão barato assim. Tem alguns jogadores que vão custar ali um pouquinho salgado, mas também não tá tão caro esse elenco, cara. Acho que o jogador mais difícil de conseguir é o tal do Semenyo. Midtjylland é acessível, Mukiele é acessível, Nico Schlotterbeck não vai ser um dos mais caros do mundo, Edson da Atalanta é contratável pra caramba, e Semenyo talvez seja o mais caro, e tem outras opções além do próprio Semenyo, ok? Tem outros nomes que você pode ir atrás também, se Semenyo ficar muito caro, mas eu acho que Semenyo, pela idade, não vai ser vendido tão caro assim, então vai ser acessível sim pro Liverpool contratar. É isso, cara, esse aqui é o meu elenco. Deixa aí, inclusive, as opções que vocês trariam pra campo. Eu quero ver a opinião de vocês aí na aba de comentários. Eu quero que vocês opinem aí o que vocês trariam, quem você acha que encaixaria no Liverpool e o que você acha que o Liverpool deveria fazer no momento atual, cara. Enfim, cara, este aqui é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a visão que eu trago aqui pra vocês. E sim, o assunto é bem mais complexo que só o treinador. É isso, agradeço a presença de todos, agradeço você que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado mesmo. Tchau.